Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma live, né? Hoje aqui no canal do Cuidar Estrategicamente. Então, vou começar já me apresentando. Eu sou Edmara Tobias, para quem ainda não conhece. Sou uma das colaboradoras aí desse projeto maravilhoso que é o Cuidar, que depois nós vamos falar um pouquinho mais. Trabalho na Lapidare, sou educadora e consultora aqui na Lapidare, trabalho com saúde mental, saúde no trânsito, e sou estudante de psicologia. Para quem não sabe, eu sou brinca aqui que eu sou a estagiária aqui da galera, tá? Então, a estagiária mais eficiente que elas têm aqui sou eu aqui. E já tenho uma grande experiência aí com questão empresarial, já trabalhei em empresas grandes, tudo, e aí a gente tem pensado muito nesse projeto quanto a isso. E hoje nós viemos falar aqui um pouquinho de um tema bem bacana, mas eu vou deixar primeiro a Elisângela se apresentar, falar por que a gente veio hoje aqui, né, Elis? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa live hoje. Vamos estar abordando aí um assunto que é muito importante, que é a ansiedade. Mas também a gente hoje está aqui também em colaboração à campanha Janeiro Branco. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Janeiro Branco ele nos exorta, né, a pensar sobre a nossa saúde mental. Inclusive, esse ano a gente tem aí como norte paz, equilíbrio e saúde mental, né? Que é um foco da gente convidar a sociedade a desacelerar. A gente está vivendo momentos, né, muito corrido, muito cheio de estímulos. E o que está acontecendo? A gente está tendo grandes problemas na área de saúde mental. Então, esse convite dessa campanha hoje é estar desacelerando, reconstruindo vínculos, o quanto importante a gente ter vínculos com as pessoas e estar se ressignificando, né, no mundo de exaustão. Então, a ideia hoje, né, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre ansiedade, porque muitas vezes a gente fala assim, principalmente no senso comum, como se a ansiedade fosse uma vilã. E na realidade, não é um problema sentir ansiedade, né? A gente vai estar discutindo um pouquinho isso aqui. O problema é quando ela passa do ponto. Eu falo, é sempre o excesso, né? Eu falo muito com as pessoas que eu atendo, com os meus clientes, que o equilíbrio é o ponto. Porque quando a gente está com falta de alguma coisa, do excesso, a gente vai ter problema. O Elis, deu uma O Adoecimento travadinha aqui no aí. chat para estar falando sobre isso. Fiquem à vontade, pode escrever as dúvidas. No final, a gente, dando tempo, a gente vai estar respondendo para vocês. Mas a gente vai falar hoje sobre ansiedade, né, Edmara? Isso aí, galera. O Elis, só fala para a galera do que você faz aí, se apresenta um pouquinho do que você faz aqui na Lapidare também. Sim, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, faço atendimentos. A gente tem alguns projetos aqui dentro, né? Vários serviços da Lapidare. Faço o atendimento clínico também, alguns projetos. A gente tem o Clube do Livro, tem projeto para as mulheres, né? Então, quem quiser estar conhecendo mais aqui a gente na Lapidare, é só estar entrando aí no @lapidar nas redes sociais. E faço parte aí dessa parte do cuidar estrategicamente, né? Que a gente vai estar falando depois um pouquinho o que a gente está fazendo ligado às empresas, fazendo avaliação de riscos psicossociais, cuidando da saúde mental dos funcionários, dos colaboradores das empresas, né? E das próprias lideranças, né? Porque também as lideranças sofrem muito com essa questão da saúde mental. Então a gente está aí para ajudar. Todo mundo tem adoecido, né? Não é uma especificação de alguém, né? Isso que eu acho que é Sim. importante, que a Lapidare ela faz esse eixo aí com cuidar, né? Com cuidar estrategicamente. Mas o nosso tema hoje, gente, para vocês saberem, é ansiedade e produtividade, qual que é o limite saudável, né? Então eu já vou começar trazendo para vocês o seguinte: a ansiedade, como eles falou, ela é boa, mas ela também é o excesso que é o grande vilão aí da história, né? Então, assim, onde a gente vê
essa ansiedade no dia a dia, né? Na prática ali, né? No que a gente está vivenciando. Quando a gente está com medo muito grande de errar, quando a gente fica pressionada aí por resultados, né? Que a gente tem uma cobrança excessiva, onde a gente não tem, de repente, noção de onde a gente quer chegar ou de onde a gente precisa chegar. Então, essas cobranças acontecendo, a gente vai ficando mais ansioso, né? E muitas vezes a gente não é só naquele ambiente de trabalho, mas é importante a gente pensar isso. Existem outras coisas que também acabam aumentando a nossa ansiedade, né? Como também a gente, vamos dizer assim, se você está no meio do caminho ali, no meio do caminho você vai ter o trânsito pode causar o estresse, né? Se dia a dia você tem que pensar, tem que fazer uma consulta, depois eu tenho que ir para a escola, depois eu tenho que ir para o trabalho. Esse dia a dia também nos causa muita ansiedade, né? E, por exemplo, as mulheres, eu vou até citar assim, um exemplo muito grande de mulheres, porque a gente acaba, às vezes, absorvendo uma jornada muito grande, né? Como casa, trabalho, filhos, né? Essa extensão aí dessa jornada que a gente acontece. E isso tudo ele acaba aumentando aí essa ansiedade, né? Ele acaba fazendo com que a ansiedade. O Elise, eu queria que você explicasse um pouquinho do que é a ansiedade aí e o que ela gera aí pro cérebro, né? Como que funciona um pouquinho, até para a galera entender, porque a gente já está falando aqui no dia a dia, né? Na realidade, a ansiedade é um mecanismo que a gente tem que, num primeiro momento, ela traz atenção, ela faz a gente ficar atento ao que a gente está fazendo. Então, a gente pode estar falando que ela não é totalmente disfuncional, porque às vezes as pessoas acham que ansiedade, se eu sofro de ansiedade, eu brinco que às vezes as pessoas usam ansiedade. Qual o seu defeito? Eu sou ansioso. Né? Qual sua qualidade? Eu sou ansioso. Então, tudo, né? Tudo, né? E aí a ansiedade, na realidade, ela não entra como defeito. O problema é o excesso de ansiedade. Então, quando a gente tem uma viagem para fazer, a gente fica ansioso. O que faz a gente... a hora que faz eu me preparar, eu vou preparar minha mala, eu preparo as coisas da minha viagem, eu vou né, comprar uma passagem de ônibus, de avião, de qualquer coisa. Eu me preparo para aquela situação. Amanhã eu vou ter uma reunião de trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou me preparar para ela, eu vou buscar dados, eu vou fazer as coisas. Então, isso faz com que a gente faça o quê? A gente se prepare. Então, essa ansiedade, esse momento, o que essa ansiedade está fazendo? Ela está sendo funcional, né? E às vezes, o que acontece, né? A gente fala assim, da onde vem um excesso de ansiedade? Às vezes, o excesso de ansiedade está muito ligado também a como a gente enxerga as coisas. Né? Edmara deu o exemplo do trânsito. Eu estou no trânsito, tranquila, lá ouvindo minha música, fazendo meu carro, o cara buzina, às vezes eu nem ligo. Agora eu estou no trânsito, já estou estressado, já sei que vou chegar atrasada. O cara buzinou, eu vou ficar nervosa, eu vou xingar, né? Às vezes. Então, vocês percebem como a gente vê a situação faz diferença? Então, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que eu sigo dentro da psicologia, a gente fala que tem muito a ver de como a gente vê a situação. Então, como que é o nosso... A gente fala que a gente tem uma lente, né? Então, se eu vejo uma situação como ameaçadora, perigosa, eu vou aumentar a minha ansiedade. Se eu for numa reunião amanhã e achar que eu vou que as pessoas vão me criticarem, que eu não estou preparada, eu vou ficar muito mais ansiosa. Por quê? Porque eu estou vendo essa situação como ameaçadora. Então, por isso que a gente fala, às vezes, depois a gente vai falar algumas dicas, mas uma das questões, às vezes, é a maneira da gente enxergar aquela situação. Então, quando a gente começa a enxergar ela de uma maneira diferente, a gente também começa a cuidar dessa ansiedade. Né? Porque algumas coisas são ameaçadoras mesmo, né? Tem coisas que eu falo, você vai atravessar a rua, a gente tem que ter atenção, tem que olhar, você pode ser atropelado, tem um perigo real. Você pode ir para uma reunião e alguém criticar? Pode, mas se você estiver preparado para aquela reunião, a crítica pode ser construtiva, ela pode ser boa.
Né? Então, é isso, né? Como a gente vai se preparar para lidar com a ansiedade, muitas vezes é cuidando da gente mesmo. Né? Por isso que a gente fala que o cuidado, né? Quando a gente pensa em cuidar-se, quando a gente tem uma campanha, né, que tem Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental, da importância de desacelerar, de cuidar, a gente está falando isso. A gente precisa desacelerar, olhar para a gente, ver quais as nossas potencialidades, quais as nossas dificuldades, e aí provavelmente isso vai fazer com que a nossa ansiedade esteja no nível bom. Ela não é só vilã, ela tem um lado bom. É isso que a gente quer mostrar, né? Eu falo que ela ajuda no desempenho até certo momento. No momento maior, ela realmente vai extrapolar e paralisar, inclusive. Oi, Elis, então, só para a gente deixar aqui mais aberto para a galera, então, quando a gente fala de ansiedade, ela é boa e ela nos ajuda a estar em estado de atenção, né? Então, ela ajuda a gente a se organizar para algumas coisas, isso. E quando ela está em excesso, quando realmente ela pode até paralisar, né? A gente escuta já aquelas frases assim, vou dar um exemplo do trânsito, hoje já está falando aqui de trânsito, né? Eu entro no carro, eu travo. Então, isso é uma ansiedade que vai atrapalhar, porque deixa de fazer algo, né? Então, por exemplo, relacionado ao carro, deixa de dirigir muitas vezes porque não fez. Ou uma prova, por exemplo, a gente brinca com aquele famoso branco, né? Essa é a relação que a gente poderia fazer. Seria isso, Elis? Isso. Porque assim, vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma pressão muito grande, se eu tô com medo de errar, porque às vezes não é nem o outro, a maior pressão é interna, né? Eu tô com medo de errar, eu acho que eu não tenho um bom desempenho, eu acho, né? Tenho crenças, né? Que a gente falou, essas ideias que passam por mim que eu não tô dando conta. Claro que a ansiedade vai aumentar. Se eu tô em, é como a gente falou, a gente aperta um botãozinho lá no cérebro, estou numa situação de risco, de ameaça. Quem gosta de ser criticada? Quem gosta de ser envergonhada? Ninguém. Né? Pelo contrário, o nosso cérebro está preparado para buscar para a gente ficar tranquilo e sentir prazer. Para isso que ele foi programado. Então, se ele vê aquela situação que a gente está vivendo, se eu vou fazer uma apresentação amanhã no meu trabalho e eu tenho um ambiente que ele é desfavorável, que as pessoas estão se criticando umas às outras, a gente tem um ambiente que a liderança, em vez de incentivar, está realmente cobrando, fazendo, pressionando. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se sentir à vontade, muitas vezes, se ela tiver uma visão de segurança do seu trabalho, talvez isso dê certo. Mas se ela for mais insegura, ela vai sofrer. E aí esse sofrimento vai. E aí quando a gente fala que a ansiedade ela pode ser prejudicial, a gente fala isso no desempenho. Então eu posso paralisar. Eu posso chegar e falar, nossa, deu branco, né? Que nem você falou, deu branco, eu não consigo lembrar nada. Porque o que acontece no nosso cérebro? O nosso corpo se prepara para fugir. Biologicamente, ele falou: estou numa situação de perigo. Ele não sabe se é uma reunião ou se é um dinossauro, porque a gente aprendeu isso lá atrás com os nossos ancestrais. Ele sabe que é perigo. Então, o perigo faz o quê? Ou a gente paralisa, porque manter-se paralisado em algumas situações era a válvula de escape, né? Ou a gente sai correndo, foge. Então o corpo se prepara para a gente fugir. Então a gente fabrica adrenalina, os nossos braços, o tanto que fica, né? Vocês já viram que às vezes a pessoa está nervosa, ela fica, a perna dela não para quieto, o braço, a mão fica mexendo, dá uns. Então, a adrenalina vem principalmente para os nossos membros inferiores, né? Para quê? Para a gente fugir. E aí, para onde não vai ter energia? Para o cérebro. Para quê? O cérebro a gente só quer saber de fugir. A gente precisa do corpo para fugir. E aí o cérebro fica o quê? Às vezes paralisado. Dá branco. A gente não manda tanto oxigênio assim para o cérebro. Então, é esse o processo que acontece biologicamente que faz muitas vezes a gente paralisar. Eu sabia o que ia falar, esqueci tudo. Por quê? Porque o seu cérebro não está funcionando eficientemente naquele momento. A ansiedade fez isso,
fabricou mais adrenalina, fabricou mais coisa. É isso aí, o corpo ele está reagindo só a uma ideia que a gente está mandando para ele. E aí, claro que aí quando a gente fala desses sintomas, né, o cara tá lá ansioso, agitado, sem ter um raciocínio cognitivo eficiente, ele não vai ter um desempenho bom, vai? Vocês conseguem ter? Eu não dou conta. Eu ia falar isso, é muito complicado, né? Porque a gente até trouxe o tema ansiedade e produtividade, porque assim, a gente só atrela que a ansiedade é ruim, mas a gente tem que também lembrar que dentro da produtividade ela é boa. Mas o quanto também ela impacta nesse desempenho que a gente tem, né? Que você trouxe agora, porque às vezes a gente acaba ficando irritado, acaba causando conflitos, né? Queda da produção ali, né? Então, assim, ela num estágio normal, a ansiedade, a gente consegue fazer tudo que a gente precisa. E quando a gente está com a ansiedade um pouco elevada, né? Ou bastante elevada, porque às vezes eu brinco com os clientes, eu falo assim, gente, vocês acham que eu sou tranquila? Eu sou nada, eu sou super ansiosa. Mas essa ansiedade me faz produzir. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu me conheço e já sei que quando ela está em excesso, eu não vou produzir da maneira que eu preciso. Então, eu vou ter que, peraí, vamos relaxar, vamos procurar alguma coisa para eu desacelerar, para que as coisas ficam mais fáceis para eu poder seguir, né? Fazer meu trabalho, fazer meus estudos e tudo isso, né? Então, é importante deixar esse recado, né, Elis, que realmente, quando a gente está muito ansioso, o desempenho cai, e é quando a gente acaba tendo essas Isso, coisas mais difíceis, né? E é importante, você falou uma coisa assim importante, porque às vezes as pessoas acham que ansioso é agitado. Todo ansioso é agitado. Nem todo ansioso é agitado. Tem pessoas que falam tranquilamente, é calminho, só que existe uma ansiedade que está ligada a quê? A ruminação dos pensamentos. A cabeça da pessoa, ela está lá a 200, 300 por hora. Então, às vezes a pessoa está falando manso, está tranquila. Você fala assim, nossa, mas você é tão tranquila, como você fala que você é ansioso? Só que a cabeça da pessoa, e gente, pensamento, a parte cognitiva do nosso cérebro é um desgaste tão grande. E aí entra naquela história, né? Muitas vezes as pessoas, não, mas ela é tranquila, deixa ela não é ansiosa. Só que muita gente que tem só essa ruminação de pensamento, só entre aspas, porque isso não é tão simples assim. Grande, né? Ela também pode ter um transtorno de ansiedade. E aí a gente vai para um outro nível, né? Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente já está no nível do excesso, tá? Quando a gente fala de transtorno, a gente só vai diagnosticar um transtorno dentro da saúde mental quando ele traz prejuízo para essa pessoa, tá? Mas a gente não precisa chegar num transtorno para perceber que a ansiedade já começou a aumentar. Se a gente começar a cuidar antes, vai ter, porque senão a gente vai ter transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode ter uma fobia específica, que é um transtorno de ansiedade, a gente pode ter outros, a gente pode ter uma síndrome de pânico, que hoje a gente já ouve falar muito, né? Um burnout que tá ligado. Um transtorno de ansiedade pode gerar uma depressão, e aí por diante. Então, a gente não precisa chegar, percebeu que essa ansiedade já está me... Peraí, não vou esperar. Por quê? Porque eu falo que é efeito cumulativo, tá? Eu vou guardando, eu vou deixando. O que acontece? Muitas vezes no consultório, nas clínicas, a gente já vai receber a pessoa quando ela está no transtorno, porque ela já está tendo muito prejuízo. E aí, se a gente conseguir detectar no dia a dia, nas empresas, né? Eu falo que assim, hoje as empresas é um ambiente que a gente passa muito mais tempo da nossa vida lá dentro. Se a gente tiver esse trabalho de detectar as pessoas que estão começando a ter esse sintoma, que estão começando a sair desse... Porque começa no desempenho e depois o resto da vida também vai complicando. A gente vai conseguir cuidar dessas pessoas. E sim, a gente tem... O Brasil é o país mais ansioso da América Latina. Olha só. Do mundo, né? Do mundo. A gente tá com... Eu falei que tem algumas coisas que a gente não gostaria, né, de
ter esse rótulo, né? Mas a gente tem. E aí é entender isso. Peraí, se eu estou sofrendo, não é normal sofrer. Não é normal sofrer, tá? A gente aprendeu muito tempo que eu tenho que aguentar muitas coisas, mas a gente tem hoje, sim, como cuidar. E eu acho que aí entra, né, a nossa proposta aí até do nosso trabalho no Cuidar Estrategicamente, né? Não é um cuidar por cuidar, mas é cuidar para a gente ter. E para as empresas, não é só, vamos cuidar das pessoas. Sim, é uma parte humanizada, a gente tem que humanizar as coisas, até porque, assim, o que faz a empresa funcionar são as pessoas. Por mais coisa, quem faz a empresa funcionar são as pessoas. E as pessoas precisam cuidar da humanidade. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Eu só consigo produzir se eu estou bem. Eu falo que se meu corpo não está bem, eu não vou conseguir fazer mais nada. Então, a gente precisa cuidar. E a saúde mental hoje está afetando e está afastando muita gente, inclusive do trabalho. Eu acho até importante, Elisa, a gente fazer uma relação aí. Para quem ainda não sabe, ou que quiser saber mais do tema, nós temos outras lives aqui no canal do Cuidar Estrategicamente, ou da Lapidari também, que a gente tem falado muito que teve uma mudança na norma regulamentadora 01, que é a famosa NR01 aí, para quem ainda não ouviu falar. E que agora ela está abarcando o risco psicossocial. O que é esse risco psicossocial? São essas doenças que a gente tem falado. A gente aproveitou o Janeiro Branco aqui no Cuidar Estrategicamente para justamente trazer as maiores, os tops 4 deles dos temas aí que está sendo recorrente por afastamento e absenteísmo. Então, a gente está falando de tema hoje é a ansiedade, né? Mas a gente tem falado que a ansiedade tem afastado muita gente do trabalho, consequência, diminuindo produtividade. Você diminui, às vezes, um quadro de uma empresa, onde já é uma empresa enxuta, você vai acabar tendo um impacto, às vezes, muito grande, né? Então, o nosso trabalho aqui com saúde mental, a gente vê muito nesse sentido de como é uma estratégia cuidar do ser humano, porque realmente a empresa ela é um número, ela tem dados, né? Ela tem, vamos dizer assim, tem os números, mas ela tem pessoas. E essas pessoas, se elas adoecem, elas às vezes impactam muito mais do que as pessoas pensam. Então, quando a gente traz todo esse link aí, vamos falar de Janeiro Branco, vamos falar de saúde mental e vamos falar de empresas, é para quê? Para trazer esse olhar tanto para o colaborador quanto para os gestores. A gente precisa cuidar de pessoas, e cuidar de pessoas é ainda uma melhor estratégia, porque se você tem um ambiente mais tranquilo, mais seguro, emocionalmente estável, os adoecimentos vão diminuir, e é onde a gente vai conseguir produzir mais, né? Eu acho que esse é o grande foco aí da live de hoje, né, Elise? E conta aí um pouquinho do cuidar agora, né? Vamos falar um pouquinho do cuidar aí, né? Como a gente já comentou aí nas empresas, vamos contar o que o cuidar faz aí. Isso, na realidade, o nosso projeto Cuidar Estrategicamente, né? Ele é um projeto com vários psicólogos, inclusive do Brasil inteiro. A gente está aqui em Belo Horizonte, né? Eu acho que a gente nem chegou a falar, a Lapidari, ela está aqui na cidade de Belo Horizonte, mas a gente tem parceiras Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná. Então a gente está abarcando várias cidades justamente nessa missão, né? Do quê? Avaliar esses riscos psicossociais, é o que a gente falou. A semana passada a gente teve algumas parceiras falar sobre burnout, nós estamos falando sobre ansiedade, semana que vem vai ser falado sobre depressão e sobre estresse, que são as causas que mais hoje afasta dentro da saúde mental, né? Então, essa avaliação dos riscos psicossociais é muito importante. Por quê? Porque a empresa vai mapear onde eu preciso trabalhar. O que eu preciso trabalhar? Porque às vezes assim é tudo muito nebuloso, né? Eu falo que assim, graças a Deus que hoje a gente fala de saúde mental mais. Depois a pandemia trouxe isso, né? Ela colocou um holofote nisso. Mas antigamente ainda existe, antigamente não, ainda existe preconceito.
né? Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra numa empresa, a pessoa falou assim, ai, meu amigo sente isso, olha, esses sintomas é igual que o meu amigo, eu já vi isso. É difícil para as pessoas admitirem, olha, eu estou com um transtorno de ansiedade, eu já tive depressão. Eu falo que hoje a gente já conversa um pouco mais sobre isso, né, nas nossas rodas de amigos. Mas isso era um tabu. Ninguém podia contar para ninguém que tomava um Rivotril, uma sertralina, né? Porque, nossa, tomar medicamento psiquiátrico, o que é isso? Você é doido, né? A pergunta da Elise. Você é doido Isso. tomar? Gente, a gente precisa ter saúde. Por que que a gente trata uma hipertensão, a gente trata uma diabetes, a gente não pode tratar uma depressão? Então, a gente precisa cuidar. E olha, a depressão, vou contar para vocês que a depressão é um fator de risco para a gente ter uma demência. Quando a gente fala em longevidade, quem fica por muito tempo dentro de um quadro depressivo sem cuidar, tem um fator de risco enorme para ter uma demência no final da vida. A gente está vivendo mais, a gente tem que cuidar. Né? A gente tem que cuidar da nossa saúde. E sim, tem que cuidar dessa saúde mental. Então, sim, a hora que a gente perceber que a ansiedade está mais alta, que o coração começou a disparar, que eu não, nossa, não sei, tu tá com falta de ar, porque isso traz um sintoma, às vezes, de ansiedade. Eu tô com esse sintoma, eu não consigo concluir meu pensamento, eu tô cansado, não consigo. É isso, procura ajuda. Detectou, você que é líder, detectou que o seu funcionário não está bem, procura ajuda. Então, a gente ter conhecimento é muito importante. Vai facilitar muito a nossa vida, né? Então, a gente vem nesse sentido de cuidar, avaliar os riscos psicossociais, de também ter serviços que vai abarcar esse cuidado. Porque a partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo, aonde a gente. E, gente, não precisa fazer uma coisa. Todo mundo tem que fazer psicoterapia toda vez por semana. Às vezes não. Às vezes simples mudanças, simples abrir para uma escuta. Às vezes a chefia precisa abrir para uma escuta. Mudanças pequenas trazem grandes soluções. Resolve grandes problemas. Né? Porque às vezes as pessoas ficam, mas nossa, isso vai ser complexo, eu vou ter que fazer. Não, nem sempre. Às vezes, pequenas atitudes, adequações que são simples, que são práticas do dia a dia. Né? Exercício de respiração baixa ansiedade. Deixa eu contar para vocês que vocês podem fazer 5 minutos de exercício de respiração e a ansiedade diminuir. Olha só. A gente já respira, a gente só tem que respirar consciente. Né? Às vezes um vídeo desse, né, Elis, que nem a gente está trazendo um conteúdo aqui, já ajuda uma empresa inteira a mudar a atitude. Olha, vamos olhar com outro olhar, um gestor, um líder, olha, eu estou vendo que meu funcionário está desempenhando muito acelerado. Então, às vezes, saber esses sintomas e esses detalhes vai mudar muito aí a vida de todo mundo, né? Isso. Né? A gente não precisa chegar e desmistificar, né? Eu lembro de uma pessoa que eu atendi, que assim, hoje eu falo que, né, eu já tenho minha experiência já faz algum tempo, já faz mais de 25 anos, e hoje eu já vejo que nos pronto-socorros são diferentes, mas eu tive um cliente que chegou, ele teve síndrome do pânico, que é um dos transtornos da ansiedade, e até ele chegar no diagnóstico, ele parou 3 vezes num pronto-socorro. Ele falou que na última ele achava que ele estava com uma doença incurável que ninguém queria contar para ele. Por quê? Chegava lá, fazia o eletro, o coração estava funcionando normal, porque os sintomas, para quem não sabe, do pânico, do ataque de pânico, né, que é um assunto aí extenso, mas assim, só para a gente, do ataque de pânico é parecido com infarto. Então, a pessoa achava que estava tendo infarto, ela ia correndo para o hospital, chegava lá, não tinha nada fisicamente, e mandava embora. Na segunda vez, na terceira vez, aí, até ele entender que aquilo que ele estava tendo, aqueles sintomas, eram sintomas que como já tinha ouvido vários ataques, ele estava tendo uma síndrome do pânico. Então, a gente precisa cuidar.
e a gente precisa, para a gente cuidar, muitas vezes, principalmente da saúde mental, é ter informação. Informação de qualidade, porque hoje a gente tem facinho na nossa mão uma informação. Só que a gente precisa procurar as informações em fontes fidedignas. A gente precisa ter pessoas especialistas realmente falando sobre isso, tá? Por quê? Porque tem muita informação. Eu falo que informação está na ponta, só que a gente precisa qualidade isso. Porque vai dar resultado para você realmente ter uma solução para o seu problema se você tem um profissional que é adequado. O profissional que tem qualidade, que realmente está se esforçando para trazer um atendimento de qualidade, de respeito, né? Porque cuidar da saúde mental não é brincadeira, não, gente. Não é frescura. A gente precisa dar valor a isso. A gente precisa, sim, cuidar da nossa saúde. Porque a mental vai para o físico. E olha, já estamos entrando aí em outros temas aí. Hoje você já trouxe bastante tema. E quando ele vai para o físico, a gente vai correndo para o hospital. Porque a gente respeita o físico, a gente não respeita o mental. Mental, né? Então, a gente precisa cuidar disso. A gente já trouxe outros temas aí hoje, né, Elis? Que é um tema tão gostoso que a gente gosta de falar tanto, né? E eu acho que agora já vamos indo para o finalmente aqui, mas eu acho só importante aí quem não conhecia o nosso canal, que está vendo essa live pela primeira vez, ou não conhecia nada do nosso trabalho, a gente tem aí bastante temas no nosso canal aí, então vai conferir, dá uma olhada, porque tem várias outras coisas e tem mais por vir aí, que a gente já está falando. Então, fiquem à vontade e futricar aí, que vocês vão achar bastante coisa bacana aí. E sobre saúde mental, porque uma das nossas expertises aqui é saúde mental. É cuidar de pessoas, é desenvolver pessoas, é treinar pessoas, e isso a gente vê a importância de fazer tudo isso, né? Queria já deixar meu recadinho final aí, que eu vou passar para a Elisa, então, finalizar, mas eu queria agradecer quem esteve aqui com a gente hoje. Vi que vocês não mandaram perguntas, então eu nem vou estender aí. Se tiver alguma, pode deixar no canal, que depois a gente manda aí em particular resposta, ou a gente vê como consegue contactar, ou até mesmo nas redes sociais, tá? Mas o nosso intuito aqui é gerar um pouco de curiosidade e trazer informação, porque às vezes as pessoas estão adoecendo e não estão percebendo que está adoecendo, ou não sabem que estão adoecendo. E como eles falou, o físico a gente respeita, né? Ah, doeu, a gente para. Mas quando a gente está ali com o emocional sofrido, né? Porque o emocional é só sentimento, não. Tem parte biológica que afeta o emocional também. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, como a gente trouxe aí na ansiedade hoje, essa relação aí, eu acho que vale a pena esse olhar para vocês, tá bom? Eu queria agradecer todo mundo e vou passar para a Elisa aí suas considerações finais. Sim, só uma dica, né, para finalizar, até para falar sobre ansiedade. A primeira coisa que a gente precisa para cuidar da ansiedade é aceitar a ansiedade, tá? Então, assim, quando a gente aceita que a gente tem sintomas de ansiedade elevada, a gente começa a procurar ajuda. A gente respeita que o corpo pode sentir, porque enquanto a gente foge desses sintomas, que a gente acha normal ou tenta normalizá-lo, a gente não procura ajuda. Então, a primeira coisa é aceitar, que aí a gente já começa a cuidar da ansiedade, tá? E é possível cuidar, né? Eu falo que não existe cura da ansiedade por enquanto, não é isso. E também, o que eu falei para vocês, a ansiedade é uma coisa boa, sim, em certo nível, saudável, mas a gente tem como administrá-la e a gente tem, sim, tem pessoas que precisam até de medicamento, porque tem parte biológica, tem parte dos nossos neurotransmissores que precisam ser, às vezes, adequadas para ter um funcionamento adequado do nosso corpo. Tá? Então a gente precisa cuidar, e tem sim como cuidar, então a gente precisa procurar ajuda, né? Procurem ajuda, procurem um profissional qualificado, um psicólogo, um psiquiatra, procurem nos projetos, né? Dentro das empresas também, às vezes, tem um RH que está disposto a ouvir. Procurem os profissionais para que vocês possam ter essa ajuda e que vocês possam
se cuidar, né? Quanto mais saudáveis a gente tiver, melhor a gente vai, inclusive, produzir, né? A gente vai produzir mais quando a gente está bem, a gente produz muito mais. E sim, nós precisamos de pessoas saudáveis dentro das empresas, fora das empresas, nas suas casas, nas suas famílias, porque essa pessoa que ela não está saudável dentro da empresa, ela provavelmente não está saudável dentro da família, ela não está saudável na área social, ela não está saudável em várias áreas. E vice-versa. Quem não está saudável nas outras áreas também vai ter um desempenho ruim na empresa. Então a gente precisa primeiro escutar as pessoas, para a gente começar a observar isso. E a gente convida quem quiser conhecer mais o nosso trabalho. A semana passada que eu falei, vocês falaram sobre burnout, a gente tem agora a semana que vem mais outras palestras com outras colaboradoras. Quem tiver alguma dúvida e a gente puder, pode entrar em contato com @Lapidari, que é as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar disponível aí para estar respondendo vocês. Então, a gente está... Ou coloque aqui no canal, que também a gente pode estar respondendo também, tá? Mas queria agradecer muito a participação de quem participou ao vivo, de quem está assistindo depois a gravação, e estamos à disposição. Um grande abraço. Grande abraço, então, pessoal. Precisa de alguma coisa, estamos aqui à disposição. Quiser conhecer mais, fuça aí no canal que vocês vão achar bastante coisa boa, tá? Um grande abraço aí para todo mundo. Obrigada a quem compareceu, que eu estou vendo umas pessoinhas aqui dando obrigada, boa tarde. Até mais, viu, gente?